Olá, pessoal! Hoje você deve estar reunido para fazer uma discussão sobre a adolescência. A ideia de falar sobre esse tema veio das queixas que nós recebemos e que eu, principalmente enquanto terapeuta familiar, recebo no meu consultório, onde os pais dizem que a adolescência é para eles a fase mais difícil. E eu concordo, porque a adolescência ela tem uma característica muito especial. Nós costumamos dizer que é um período de paradoxo. Por exemplo, se você diz a um adolescente, você tem que crescer, ele fica perdido, porque se ele te obedece, ele não cresce. E se ele não cresce, ele não cresce. Então, a dica que eu tenho dado e tenho conversado com os pais é que a adolescência é um período em que você precisa mudar a forma de falar com seu filho. Não significa que até a adolescência a forma que você trabalhou e educou seu filho não tenha sido adequada. Muito pelo contrário, significa que na adolescência é necessário uma nova forma de comunicação, né? E mais tarde, no decorrer do vídeo, eu vou dar uma das dicas mais importantes que eu tenho sobre a comunicação com o adolescente. Eu vejo que toda essa mudança da parte hormonal, psicossocial que o adolescente traz e que não é, a família não acompanha, a família não traz essa mudança que a Jussara estava propondo, a criança está manifestando, o adolescente está manifestando. Então tem aparecido transtornos de ansiedade, de depressão, onde começa a surgir dificuldades escolares, frente a toda essa dificuldade de enxergar a mudança que esse momento demanda, que essa época da vida da criança traz. Eu quero voltar seu pensamento e dizer assim, a adolescência ela é um período culturalmente jovem, né? Eu diria que ela tem mais ou menos 50 anos. E qual é a maior dificuldade? É que as famílias não puderam vivenciar a sua própria adolescência. Então, elas não foram educadas dentro desse período de adolescência, porque havia, assim, saía da idade infantil e já entrava na idade adulta, era um pequeno adulto, né? Então, se eu não recebi, eu não sei dar. Se eu não tive dos meus pais uma educação que me favorecesse lidar com a minha adolescência, então eu não vou saber fazer isso com meus filhos. Inclusive a própria adolescência hoje ela tem mudado, né? Porque se concebe hoje que a adolescência tem iniciado até mais cedo, Mais né? cedo e terminado tem mais se tarde. prolongado, né? Para além dos 18 anos, apesar de que legalmente ainda permanece, né? A classificação lá de 12 anos até 18, mas a gente vê que do ponto de vista da organização, né? Social, familiar, a adolescência ela tem iniciado mais cedo e Terminado mais tarde. Postergado, né? Ouvindo aqui, né, vocês falarem, eu tava pensando assim, que é a hora que o seu filho se abre pro mundo, né? Então, enquanto ele é criança, você controla a escola que ele vai, o amiguinho que dorme em casa, a casa que ele vai, você controla o celular, o que ele vê, né? E depois que entra na adolescência, aí o mundo vai te invadir, você vai começar a ter que se perguntar o que é que você vai permitir seu filho ter contato ou não. Como é que você diz não, se você diz não, ou se você vai dialogar com ele, ou se você vai tentar conhecer, né, que mundo ele está vivendo. Então, questões que hoje em dia deixam os pais muito angustiados no consultório, questão de sexualidade. Hoje em dia, o acesso a qualquer vivência sexual com um clique no celular, numa internet, ele pode saber de tudo, né? É precoce. A exposição pode ser muito precoce. Hoje, sempre existiu, mas hoje se fala claramente das questões de preferência sexual, né? Da homossexualidade, do próprio reconhecimento com o corpo, né? De não necessariamente o sexo que eu nasci aquele com o qual eu me identifico, com o gênero que eu me identifico, né? Então, os pais estão ficando muito perdidos, sem saber como lidar, se é não pra tudo, se é sim pra tudo.
questão de álcool e drogas, muita facilidade, né? Tudo muito precoce. Então, eu sinto assim, uma necessidade de orientação enorme. E tudo isso juntando o que a Jussara falou, como é que é o diálogo? Como é que essa conversa vai ser feita, né? Então, como eu devo olhar para o meu filho, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre suicídio na adolescência, porque tem aumentado muito, né? E os adolescentes dão sinais dessa depressão, mas os pais se recusam de uma certa forma a acreditar, né? Eu já tive clientes que me procuraram, atendi o adolescente sozinho, ela me mostrou que ela se cortava e usava pulseira para esconder da mãe, né? E quando eu fui dar o retorno para que procurasse um psiquiatra, né, que cuidasse de uma possível depressão, a cliente foi embora e nunca mais voltou. Então eu gostaria, Lívia, que você pudesse abordar um pouquinho esse assunto, que me preocupa muito. Ano passado em Rio Preto nós tivemos muitos suicídios na adolescência. Tem sido uma questão super comum, né? Então, também tem sido muito comum cortar-se, que não necessariamente é uma tentativa de suicídio, mas que é uma autoagressão. E, bom, primeiro, se já há um distanciamento entre a família e o jovem, tudo que acontecer de bom ou de ruim não vai passar despercebido. Então, essa necessidade de aproximação também enquanto está tudo bem. Não esperar o seu filho ter algum problema para daí buscar diálogo, para daí buscar ajuda, né, terapêutica. E a tristeza dele, o isolamento, a agressividade, pode ser percebida se você tiver uma intimidade, se você tiver tempo em casa observando. Se a convivência de tempo for muito curta, vai passar despercebido mesmo. Você não vai saber como é que ele tá nas outras horas que você não está lá, né? E os jovens me dizem muito assim, olha, eu quero te contar, mas meus pais não podem saber. Por quê? Ou porque eu não quero dar preocupação pra eles, eu não quero deixá-los tristes, ou eles não vão me entender, ou eles acham que é besteira, né? Ou até, eu já falei, Lívia, eu falei que foi suicídio, mas meu pai falou que acha que não, que eu só fiz isso porque eu tava chateada que o namorado terminou comigo. Eu falei pra ele que eu queria morrer. Então, não é um pai displicente, é assim, é uma dor tão grande que a gente não consegue acreditar que tá acontecendo e a gente entra em negação. Então, nós, profissionais, né, que tratamos a família, né, seja em qual área for, estamos aqui para justamente conseguir abraçar esse sofrimento juntos e percorrer esse caminho de diálogo, de autoconhecimento da família, do jovem, né? Volta àquela questão da orientação, principalmente para os pais, né? Aquilo no início. Eles não tiveram a oportunidade de vivenciar esse período com todas as mudanças, de criança para adulto. Hoje nós temos a adolescência, temos todos esses conflitos e é preciso vivenciar, é preciso orientar, saber como lidar, até para poder evitar isso que a Lívia estava falando. Desde o início, você já conseguir acompanhar e poder entender o que está acontecendo, para poder intervir de alguma forma. Então, acho que é um tema bem amplo, né, pessoal? Daria muitos vídeos, né? Mas a gente precisa terminar. E eu queria só, para terminar, então, que voltasse a falar a respeito da comunicação. Da dica? Da dica da comunicação com a família que tem adolescentes, né? Então... Quando a família de adolescente me procura, o meu trabalho consiste em criarmos uma nova forma de comunicação. Por exemplo, você nunca pode dizer a um adolescente, você não deve dar ordens para o adolescente, você deve construir com ele, né? Porque à medida em que você constrói, ele vai sendo também responsável por aquilo que ele falou. Por exemplo, você não deve dizer a um adolescente, olha, eu quero que você chegue em casa às 3 da manhã. Mas você deve perguntar que horas você acha que você deve chegar. Normalmente, eles são rígidos. Eles não dão um horário além do que o pai pensa, né? Mas é importante que ele cumpra esse horário, né? Esse é o X da questão, né?
E nós vamos finalizando aqui, até o nosso próximo vídeo. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar conosco a respeito da adolescência, basta entrar em contato.